Desde o primeiro segundo, prepare-se para uma montanha-russa de emoções em Kuma, a outra esposa. O episódio de hoje traz revelações inesperadas, traições que ninguém imaginava e um retorno surpreendente que vai mudar completamente o rumo da história. Seylan se vê diante de escolhas impossíveis. Karan luta contra o peso da desconfiança e, nas sombras, Emir e Sema continuam tramando seus planos perigosos. Cada detalhe é importante, cada cena traz um impacto que vai deixar você de boca aberta. Então, não desgrude da tela, porque o que acontece neste capítulo vai mexer com você até o último minuto. Episódio 44, Kuma, a outra esposa, resumo detalhado. O episódio 44 começa com uma atmosfera elétrica e um suspense cortante. Seylan aparece com uma arma apontada para Karan, um momento tão chocante quanto simbólico, revelando toda a tensão emocional que a consumiu. A placa de crime da arma, a respiração contida dos que a cercam, tudo ressalta que, ali, a linha entre o amor e o desespero se tornou tênue e perigosa. Tarn 0 Cert 2. Logo depois, o enredo se intensifica de forma surpreendente. Seylan segue pistas até um endereço secreto, e é ali que ela faz a descoberta que muda tudo, e Yakub está vivo. Esse retorno inesperado acaba com a narrativa de perda e traz novos questionamentos. Por que ele foi dado como morto? Quem manipulou essa informação? A reconexão com o irmão desperta uma mistura poderosa de alívio, raiva e esperança. Tarn 0 Cert 3. Motivações e emoções. Seylan enfrenta um turbilhão psicológico. Armada contra Karan, o gesto não é só uma afronta física, é o grito silencioso de uma mulher traída pela confiança e que sente o chão ruir sob seus pés. Logo em seguida, ao descobrir Yakub vivo, vê seu mundo virar de cabeça para baixo. Karan, surpreendido pela arma e depois pela revelação de Yakub vivo, entra num estado confundido e abalado. A lealdade que ele acreditava manter se desfaz, e ele precisa reconstruir suas certezas. Yakub, ao ser encontrado vivo, traz à tona as lacunas e mentiras que moldaram todo o passado recente, levantando uma crise moral. Quem planejou a farsa de sua morte? Para quê? Pontos dramáticos do episódio. Arma, tensão e traição. O gesto extremo da Seylan contra Karan funciona como chama que incendeia a narrativa. O público sente o peso dessa traição emocional, e o susto do momento ecoa. Tarn 0 Cert 2. Yakub está vivo. A obtenção desse fato não é só uma reviravolta, representa o renascimento de uma esperança que muitos julgavam perdida. É difícil conter o impacto dessa cena, entre alívio e incredulidade. Tarn 0 Cert 3. Porque esse episódio é inesquecível. Este capítulo é um ponto de virada brutal, do terror à reconciliação. Ele questiona o que é real, o que é manipulação e o que justifica atitudes extremas. A presença de Yakub vivo reacende a luta de Seylan por justiça e amor, e reconfigura todas as alianças na série. Kuma, a outra esposa, episódio 44, review detalhado e profundo. O episódio 44 abre como um soco no estômago do público. Seylan, tomada por um turbilhão de emoções, aparece com uma arma em mãos, apontada diretamente para Karan. A tensão é sufocante, seus olhos estão cheios de lágrimas, mas firmes. Sua respiração é pesada, marcada pelo peso de tantas mentiras e traições. A cena traduz um conflito interno. Não é apenas sobre Karan, é sobre tudo o que ele representa. Dor, dúvida, amor ferido e a sombra de Yakub. O gesto é desesperado, mas também libertador, como se finalmente ela tivesse poder de escolha. Tarn 0 Cert 2. Enquanto Karan tenta se aproximar, justificando-se e pedindo calma, Seylan balança entre a raiva e o desejo de acreditar nele. Esse jogo de olhares e silêncios faz o público sentir a corda bamba em que ela se equilibra. É nesse clima que a história dá uma virada bombástica. Seguindo pistas e intuições, Seylan chega a um endereço secreto. O coração dela dispara, e ao abrir a porta, o choque toma conta, e Yakub está vivo. Tarn 0 Cert 3. O reencontro é um misto de alívio e tormento. Seylan cai em prantos, abraçando o irmão com força, como se quisesse garantir que ele não desapareceria de novo. Yakub, porém, carrega no rosto marcas de sofrimento e mistério. Ele sobreviveu, mas algo manteve longe e em silêncio. A revelação de que sua morte foi uma mentira planejada lança novas perguntas. Quem arquitetou a farsa? Por quê? Enquanto isso, Karan, atordoado pela descoberta, vê seu mundo desmoronar. Se Yakub está vivo, tudo que acreditava se sustentar em fatos vira poeira. A confiança de Seylan nele se despedaça ainda mais, e o público percebe que a relação deles agora caminha por um fio tênue.
O episódio se encerra em clima de suspense total. Ceylan dividida entre a alegria de reencontrar Yakup e a dor de encarar Karan como possível cúmplice das mentiras. Yakup ressurgindo como peça-chave para desmascarar Emir e Sema, e a certeza de que nada será como antes. Estrela Branca Média, por que esse episódio é tão marcante? A arma contra Karan simboliza a quebra da confiança e o limite da dor de Ceylan. Yakup vivo é a reviravolta que renova a esperança e prepara o terreno para confrontos ainda maiores. Conflito emocional, amor, ódio e justiça se misturam, tornando Ceylan mais protagonista do que nunca. Kuma, a outra esposa, episódio 44, análise profunda. Artes cênicas, abertura em choque, a arma contra Karan. O episódio abre num silêncio quase insuportável. O foco da câmera nos olhos de Ceylan revela um oceano de sentimentos, dor, medo, ódio e, paradoxalmente, amor ferido. Quando ela ergue a arma contra Karan, não é apenas uma ameaça física, é a materialização da desconfiança e do colapso de sua fé nele. A arma vira um símbolo. Ceylan se coloca, pela primeira vez, em posição de poder frente a um homem que até então dominava os caminhos da história. Karan, em choque, tenta racionalizar, dar passos lentos em sua direção, mas cada movimento é um risco, tanto para ele quanto para o coração de Ceylan. Nesse instante, a tensão entre os dois atinge o auge. Tarn 0 Cert 2. Fogo à busca pelo segredo, o endereço escondido. Após esse confronto intenso, Ceylan segue sua intuição e pistas que a levam até um local misterioso. As cenas são carregadas de suspense, ruas escuras, portas que rangem, passos contidos. Tudo prepara o público para a virada que está prestes a acontecer. Ao abrir a porta daquele esconderijo, ela se depara com a visão impossível. Yakup está vivo. Tarn 0 Cert 3. O impacto é devastador e libertador ao mesmo tempo. Ceylan cai em lágrimas, abraça o irmão como se não fosse soltar nunca mais, e o público sente junto com ela o peso de meses de dor transformados em alívio súbito. Yakup, porém, não retorna ileso. Seu olhar carrega mistério, marcas de sofrimento e o peso de alguém que sobreviveu escondido à custa de segredos. Coração partido, Karan em ruínas. Enquanto isso, Karan vê sua própria narrativa se despedaçar. A presença de Yakup vivo destrói qualquer justificativa que ele tinha usado até ali. Ele perde o chão e, mais do que isso, perde a confiança de Ceylan, que agora o encara com a certeza de que parte das mentiras que a cercaram podem ter partido dele. A atuação nessa cena carrega um simbolismo claro. Karan, antes pilar de segurança, agora é visto como pilar de dúvida. Via Láctea, encerramento em suspense. O episódio fecha de forma arrebatadora. Ceylan dividida entre a alegria de recuperar o irmão e a dor de sentir Karan cada vez mais distante. Yakup se tornando a nova chave para desmascarar Emir e Sema, e o público com a sensação de que a guerra de verdades e mentiras está apenas começando. A cena final, com Ceylan olhando para Yakup e depois para Karan, representa sua encruzilhada emocional. Desde o primeiro segundo, prepare-se para uma montanha-russa de emoções em Kuma, a outra esposa. O episódio de hoje traz revelações inesperadas, traições que ninguém imaginava e um retorno surpreendente que vai mudar completamente o rumo da história. Ceylan se vê diante de escolhas impossíveis. Karan luta contra o peso da desconfiança e, nas sombras, Emir e Sema continuam tramando seus planos perigosos. Cada detalhe é importante, cada cena traz um impacto que vai deixar você de boca aberta. Então, não desgrude da tela, porque o que acontece neste capítulo vai mexer com você até o último minuto. Episódio 44, Kuma, a outra esposa, resumo detalhado. O episódio 44 começa com uma atmosfera elétrica e um suspense cortante. Ceylan aparece com uma arma apontada para Karan, um momento tão chocante quanto simbólico, revelando toda a tensão emocional que a consumiu. A placa de crime da arma, a respiração contida dos que a cercam, tudo ressalta que, ali, a linha entre o amor e o desespero se tornou tênue e perigosa. Tarn 0 Cert 2. Logo depois, o enredo se intensifica de forma surpreendente. Ceylan segue pistas até um endereço secreto, e é ali que ela faz a descoberta que muda tudo. Yakup está vivo. Esse retorno inesperado acaba com a narrativa de perda e traz novos questionamentos. Por que ele foi dado como morto? Quem manipulou essa informação? A reconexão com o irmão desperta uma mistura poderosa de alívio, raiva e esperança. Tarn 0 Cert 3. Motivações e emoções. Ceylan enfrenta um turbilhão psicológico. Armada contra Karan, o gesto não é só uma afronta física, é o grito silencioso de uma mulher traída pela confiança e que sente o chão ruir sob seus pés.
Logo em seguida, ao descobrir Yakup vivo, vê seu mundo virar de cabeça para baixo. Karan, surpreendido pela arma e depois pela revelação de Yakup vivo, entra num estado confundido e abalado. A lealdade que ele acreditava manter se desfaz, e ele precisa reconstruir suas certezas. Yakup, ao ser encontrado vivo, traz à tona as lacunas e mentiras que moldaram todo o passado recente, levantando uma crise moral. Quem planejou a farsa de sua morte? Para quê? Pontos dramáticos do episódio. Arma, tensão e traição. O gesto extremo da Ceylan contra Karan funciona como chama que incendeia a narrativa. O público sente o peso dessa traição emocional, e o susto do momento ecoa. Tarn 0 Cert 2. Yakup está vivo. A obtenção desse fato não é só uma reviravolta, representa o renascimento de uma esperança que muitos julgavam perdida. É difícil conter o impacto dessa cena, entre alívio e incredulidade. Tarn 0 Cert 3. Porque esse episódio é inesquecível. Este capítulo é um ponto de virada brutal, do terror à reconciliação. Ele questiona o que é real, o que é manipulação e o que justifica atitudes extremas. A presença de Yakup vivo reacende a luta de Ceylan por justiça e amor, e reconfigura todas as alianças na série. Kuma, a outra esposa, episódio 44, review detalhado e profundo. O episódio 44 abre como um soco no estômago do público. Ceylan, tomada por um turbilhão de emoções, aparece com uma arma em mãos, apontada diretamente para Karan. A tensão é sufocante, seus olhos estão cheios de lágrimas, mas firmes. Sua respiração é pesada, marcada pelo peso de tantas mentiras e traições. A cena traduz um conflito interno. Não é apenas sobre Karan, é sobre tudo o que ele representa. Dor, dúvida, amor ferido e a sombra de Yakup. O gesto é desesperado, mas também libertador, como se finalmente ela tivesse poder de escolha. Tarn 0 Cert 2. Enquanto Karan tenta se aproximar, justificando-se e pedindo calma, Ceylan balança entre a raiva e o desejo de acreditar nele. Esse jogo de olhares e silêncios faz o público sentir a corda bamba em que ela se equilibra. É nesse clima que a história dá uma virada bombástica. Seguindo pistas e intuições, Ceylan chega a um endereço secreto. O coração dela dispara, e ao abrir a porta, o choque toma conta, e Yakup está vivo. Tarn 0 Cert 3. O reencontro é um misto de alívio e tormento. Ceylan cai em prantos, abraçando o irmão com força, como se quisesse garantir que ele não desapareceria de novo. Yakup, porém, carrega no rosto marcas de sofrimento e mistério. Ele sobreviveu, mas algo manteve longe e em silêncio. A revelação de que sua morte foi uma mentira planejada lança novas perguntas. Quem arquitetou a farsa? Por quê? Enquanto isso, Karan, atordoado pela descoberta, vê seu mundo desmoronar. Se Yakup está vivo, tudo que acreditava se sustentar em fatos vira poeira. A confiança de Ceylan nele se despedaça ainda mais, e o público percebe que a relação deles agora caminha por um fio tênue. O episódio se encerra em clima de suspense total. Ceylan dividida entre a alegria de reencontrar Yakup e a dor de encarar Karan como possível cúmplice das mentiras. Yakup ressurgindo como peça-chave para desmascarar Emir e Sema, e a certeza de que nada será como antes. Estrela Branca Média, por que esse episódio é tão marcante? A arma contra Karan simboliza a quebra da confiança e o limite da dor de Ceylan. Yakup vivo é a reviravolta que renova a esperança e prepara o terreno para confrontos ainda maiores. Conflito emocional, amor, ódio e justiça se misturam, tornando Ceylan mais protagonista do que nunca. Kuma, a outra esposa, episódio 44, análise profunda. Artes cênicas, abertura em choque, a arma contra Karan. O episódio abre num silêncio quase insuportável. O foco da câmera nos olhos de Ceylan revela um oceano de sentimentos. Dor, medo, ódio e, paradoxalmente, amor ferido. Quando ela ergue a arma contra Karan, não é apenas uma ameaça física, é a materialização da desconfiança e do colapso de sua fé nele. A arma vira um símbolo. Ceylan se coloca, pela primeira vez, em posição de poder frente a um homem que até então dominava os caminhos da história. Karan, em choque, tenta racionalizar, dar passos lentos em sua direção, mas cada movimento é um risco, tanto para ele quanto para o coração de Ceylan. Nesse instante, a tensão entre os dois atinge o auge. Tarn 0 Cert 2. Fogo à busca pelo segredo, o endereço escondido. Após esse confronto intenso, Ceylan segue sua intuição e pistas que a levam até um local misterioso. As cenas são carregadas de suspense. Ruas escuras, portas que rangem, passos contidos. Tudo prepara o público para a virada que está prestes a acontecer.
Ao abrir a porta daquele esconderijo, ela se depara com a visão impossível. Yakub está vivo. Tarn 0 Cert 3. O impacto é devastador e libertador ao mesmo tempo. Ceylan cai em lágrimas, abraça o irmão como se não fosse soltar nunca mais, e o público sente junto com ela o peso de meses de dor transformados em alívio súbito. Yakub, porém, não retorna ileso. Seu olhar carrega mistério, marcas de sofrimento e o peso de alguém que sobreviveu escondido à custa de segredos. Coração partido, Karan em ruínas. Enquanto isso, Karan vê sua própria narrativa se despedaçar. A presença de Yakub vivo destrói qualquer justificativa que ele tinha usado até ali. Ele perde o chão e, mais do que isso, perde a confiança de Ceylan, que agora o encara com a certeza de que parte das mentiras que a cercaram podem ter partido dele. A atuação nessa cena carrega um simbolismo claro. Karan, antes pilar de segurança, agora é visto como pilar de dúvida. Via Láctea encerramento em suspense. O episódio fecha de forma arrebatadora. Ceylan dividida entre a alegria de recuperar o irmão e a dor de sentir Karan cada vez mais distante. Yakub se tornando a nova chave para desmascarar Emir e Sema, e o público com a sensação de que a guerra de verdades e mentiras está apenas começando. A cena final, com Ceylan olhando para Yakub e depois para Karan, representa sua encruzilhada emocional.